Hoje a gente vai falar da Klabin com código de negociação KLBN3, KLBN4 ou KLBN11 na Bolsa de Valores brasileira, empresa essa que retornou 2.600% contra apenas 529% do período do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um investimento de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$27.000. Pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, e num período mais curto de apenas 5 anos, ainda assim a empresa performa melhor do que o índice, retornando 77% ao acionista contra apenas 32% do Ibovespa. Não se esqueçam que na parte de baixo de todos os vídeos sempre deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir no mercado de capitais. A minha missão aqui é fazer com que você tenha um pouco mais de entendimento nesse mundo que parece complexo, mostrar para vocês que é possível sim que vocês aí da casa de vocês, através do celular, do notebook, computador, o que quer que seja, vocês têm capacidade de estar analisando empresas e escolhendo e aprendendo a investir apenas em ótimas empresas. Então, sempre acessando o RI da empresa, sempre pegando informações oficiais das suas investidas. Eu vou ser bem breve, porque de fato o resultado dela tem um número assustador de menos 88% no lucro, porém ele é rapidamente explicável de que maneira o volume em vendas já foi menor nesse trimestre quando comparado ao ano passado, a receita atingiu 4,4 contra 5,4 do ano passado, uma queda de 20%. E antes mesmo do lucro líquido, a pior notícia, que é um EBITDA ajustado de 1,3 bilhão, quando comparado a 2,3 do segundo trimestre do ano passado, no year over year. Isso dá uma queda de 41% no EBITDA da companhia. Como uma coisa leva a outra, não poderia ser diferente, a linha de lucro líquido atingiu apenas 245 milhões contra 2 bilhões no mesmo período do ano passado. Então 200 milhões contra 2 bilhões é uma queda gigantesca e se traduz no número de 88% que muito provavelmente vocês já viram divulgado em outras plataformas. E o porquê que isso aconteceu? O terceiro TRI do ano passado para o terceiro TRI desse ano, a única que apresentou estabilidade, praticamente, uma alta marginal de 4%, foi a linha de celulose, porém papéis menos 17%, uma queda grande, embalagens menos 5% e um volume total de menos 5%, sendo a queda máxima aqui, quando a gente fala de containerboard, 28%. É uma queda considerável do ano passado para esse ano. Mesmo o portfólio da Klabin sendo tão bom, isso me atrai na empresa, mas eu vou comentar lá no gerenciamento de risco. Então aquela queda de 28% teve impacto grande mesmo o containerboard, representando apenas 12% da receita de vendas da companhia. E lembrando, ela tem cartões, embalagens, celulose, é um portfólio bem diversificado. Aquele volume de vendas se traduz em quê? Em termos de receita. Nessa linha, quando comparado do ano passado para esse ano, year over year, terceiro TRI de 2022, comparado ao terceiro TRI de 2023, nós tivemos queda em todos os setores da companhia. Então, celulose, menos 34% de receita, papéis, menos 25% de receita, e embalagens, menos 2% de receita. Então, é diversificado o portfólio? Sim, é muito diversificado, isso é bom, é positivo para a companhia. Porém, todos os setores da companhia apresentaram queda de venda, queda de receita. E isso atinge o quê? Há um menor retorno. Tudo isso que eu falei para vocês até agora trouxe o quê? Uma queda do terceiro TRI para o terceiro TRI de 2023 de 19% para 13,8%. Veja, no segundo TRI desse ano, no trimestre passado, já havia caído para 17%. Esse ano foi simplesmente continuidade da queda, atingindo agora 13,8%. E tudo isso que eu falei para vocês de portfólio, de venda geral, setor de vendas da companhia, se traduz em quê? Então a gente chega no EBITDA e geração operacional da empresa, lucro e prejuízo do período de 245 milhões contra 2 bilhões, como eu já disse, menos 88%. EBITDA ajustado também caindo 41%, esse para mim sim o mais grave. Em números, um péssimo resultado para a companhia
na minha avaliação, e essa é a grande realidade. Porém, vocês já deveriam estar cientes disso. Quem acompanha o canal sabe que eu venho alertando há muito tempo sobre aumento de estoques, diminuição de volume geral de vendas, diminuição da celulose negociada na Ásia, ou seja, o preço da commodity vem caindo. Quando o preço da commodity cai, não tem para onde correr. A receita das companhias caem junto. Isso aconteceu com a Vale, acontece com a Petrobras quando o petróleo cai, acontece com a Klabin e acontece com toda empresa cíclica de commodity. A Klabin é uma empresa cíclica de commodity. Nunca se esqueçam disso. Já que estamos falando sobre empresa cíclica, entramos agora na parte de análise fundamentalista. A primeira coisa que você, investidor, tem que fazer é separar suas investidas de acordo com uma das 6 categorias de Peter Lynch, e a Klabin é uma cíclica. A receita dela aumenta e diminui de acordo com os ciclos, e o timing é extremamente importante para empresas do tipo. Uma entrada no momento errado em ações como Petrobras, Vale e Klabin podem representar uma grande perda para você, caso você não considere ela como uma empresa cíclica. Segundo ponto, lucros, lucros e mais lucros, tese de Peter Lynch. O que você como investidor faz é abrir a DRE da companhia, maior histórico possível de lucro ou prejuízo dela, e é fácil de visualizar, parece um reloginho a DRE da Klabin, ela sempre cresce em receita. Então por que ela tem alguns períodos de prejuízo, Guilherme? Porque ela é cíclica, ela pode fazer um excelente trabalho interno, ela sempre vai estar ligada a 2 pontos, demanda e commodity. Porém, no geral, nos últimos 13, 14 anos, a grande maioria é de retorno positivo ao acionista. Diz respeito ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 10,33, sendo que nos últimos 3 anos ela tem um ROI altíssimo. Já expliquei para vocês em diversos vídeos sobre a Klabin, sobre a Vale e Petrobras. Quando empresas cíclicas estão tendo um retorno altíssimo, significa que a commodity que ela está ligada está no período de alta. Aqui, como você pode ver, o retorno já vem caindo, o lucro também vem caindo. Se você abrir o gráfico da commodity dela, que é a celulose negociada na Ásia, você vai ver que o Pulp and Paper também está caindo. Não tem como fugir disso. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Coincidências ou não, ele é um dos maiores investidores da Klabin. O yield dela, histórico, ela tem uma média de apenas 3%. Sendo que o atual está em 6%. Eu já falei isso em outros vídeos, vou falar novamente. A Klabin, ela não se prontifica a ser uma empresa da sua carteira previdenciária. Olhando agora, olhando no momento em que você investe, ela tem um yield histórico muito baixo, ela não tem perenidade, é um sobe e desce do yield, ela não tem constância, ela chegou a pagar 0% em 2020, 0% em 2015, então ela não tem previsibilidade, perenidade, constância, ela não tem nada, ela tem um baixo yield histórico, ela não tem nada que prontifique ela a ser uma empresa previdenciária. Por que o Barsi e algumas pessoas a consideram uma empresa previdenciária? Ah não, cancela essa parte para mim. Porque eles carregam ela há muito tempo, e aí sim, se você investir na companhia hoje, não olhar mais para ela, olhar para ela daqui 5, 10 anos, reinvestir os dividendos, aí sim o seu yield on cost, e não o dividend yield, porque o dela é fraco, o seu yield on cost provavelmente vai estar na casa de 2 dígitos e você também vai passar a contá-la como uma empresa previdenciária. Porém, no momento da compra, ela não pode, ela não tem característica de uma empresa previdenciária. Preço sobre lucro, tese de regressão à média de Robert Shiller, ela tem uma média histórica de 26, muito contaminado por esse período de 172. Ela é uma empresa cíclica e eu já falei para vocês a minha tese de reversão de múltiplos, preço sobre lucro para empresas cíclicas. Geralmente empresas cíclicas, quando estão com esse PL muito baixo, tá vendo aqui, de 4 ou 5, significa que elas estão num período de muito faturamento, muita receita e as commodities estão no ciclo de alta. Invariavelmente, não é um bom momento para estar comprando companhias assim. Empresas cíclicas você tem que comprar em momentos desfavoráveis, geralmente em recessões ou crises. Comprar em momentos favoráveis significa ciclo de alta. Empresas cíclicas você não compra no ciclo de alta. Não se enganem com PLs baixos para empresas cíclicas.
Dívida líquida versus EBITDA. Tese essa de Peter Lynch. Empresas sem dívidas não falem. E essa é uma grande realidade. Ela tem uma média histórica de 3,63 de alavancagem, sendo que o atual está em 2,49. Esse atual vai subir muito, vai passar a casa dos 3 por conta desse resultado dela. Funciona assim. A dívida dela é altíssima, não se enganem pelo ratio um pouco baixo, um pouco administrável. A dívida dela é de bilhões, ela é altíssima. Por que fica variando tanto, então? O que aumentou foi o EBITDA. Então, o seu ratio, dívida EBITDA, diminui. Como o EBITDA despencou, como o lucro líquido despencou, esse ratio vai subir, vai passar dos 3 com certeza a partir desse trimestre. E se o EBITDA continuar caindo, ele vai continuar subindo, porque a dívida da Klabin é alta, sim. No que diz respeito a preço teto, se a gente pegar o último ano fiscal dela fechado, apesar de que eu particularmente não acredito que ela vai atingir o seu yield do ano passado, mas se a gente pegar o ano fiscal passado fechado, dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo BARC, em forma de remuneração pela empresa, nós temos um preço teto de 5. Ainda assim, uma pequena margem de segurança ao valor de negociação da companhia hoje. No que diz respeito a preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado, se quiser pause o vídeo, fique à vontade. 22,5 multiplicado pelo earnings per share, lucro por ação 0,81, multiplica novamente pelo business value per share 2,10, chegamos ao resultado de 38, elevamos a raiz quadrada e temos um preço justo de 6,18, de acordo com a fórmula de Ben Graham. Chegamos ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse extremamente importante. Gerenciamento de risco esse individual, pessoal e intransferível, meu e do canal. Então falamos da Klabin, ela é uma empresa de commodity cíclica e ela obtém uma nota 3. Lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Portanto, eu considero ela uma boa empresa. E por que eu considero ela uma boa empresa? Pontos positivos e pontos negativos. Bom, pontos negativos é difícil falar ponto negativo da Klabin. Ponto de atenção para vocês é a alavancagem de dívida, queda da commodity. Nós já entramos desde o ano passado no ciclo de baixa da commodity. Ela vem lateralizando sim, buscando ali a regressão à média histórica dela, porém ela já teve o seu pico há algum tempo atrás. E demanda muito ligado, obviamente, à expansão ou recessão mundial. Ponto positivo da Klabin, ela é uma excelente empresa, ela é uma empresa centenária. Ela tem um nicho, ela tem basicamente 2 concorrentes no país, então ela tem uma concorrência leve ou normal, ela tem a própria vantagem competitiva de ser grande, ela tem um bom retorno e ela é muito bem administrada. A gestão da Klabin é muito boa e já se provou ao longo dos anos. Então eu ainda considero ela uma empresa boa e por que não 3 ou 4, fazendo uma confissão para vocês, eu poderia e posso classificar ela como uma ótima empresa, como uma excelente empresa. Porém, quando eu decidi fazer um aporte, eu não decidi fazer um aporte na Klabin, eu decidi fazer um aporte no setor de celulose. Lá atrás eu estudei e investi proporcionalmente em 3 boas empresas, Irani, Suzano e Klabin, de maneira igualitária. Eu me expus ao setor, me expus a 3 boas empresas e vou continuar acumulando elas enquanto elas forem boas empresas, sempre seguindo a tese de Peter Lynch. Então, como é que você faz para obter altos retornos dessa maneira, seja com a Klabin, com a WEG ou com o Santander, que eu já postei vídeo deles hoje, não deixe de assistir. É aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. É a única maneira de você poder surfar períodos altistas e colher excelentes resultados lá na frente. Também deixem nos comentários se vocês gostam da Klabin, se estão esperando uma queda no preço para poder se tornar sócio. Nos vemos amanhã no vídeo da Vale e até lá!